Tá? Página 10 da nossa apostila. Estamos quase fechando aí um cap. Paramos lá no final da página 10, classificação adotada, tá? Deixa eu já fazer minha chamada aqui. Aleph, tá ali. Ana Júlia. Arthur. Daniel. Eric. Ué, o Eric tá dobrado aqui. Duas contas aí, sim. Não é duas presenças, não. É só uma igual. Stephanie. Deixa eu ver aqui mais. Gabi. Stephanie. Gabriela. Gustavo. João. Cauê. Matheus. Melissa. Bruna. Victor. Vitória. E acho que é só. Galera em peso. Tá faltando só alguns aí. Daniela chegou. Bora lá, então. Classificação adotada. Página 10 aí, galera. Classificação adotada, página 10. Maria. Então, bora lá. Classificação adotada. Em razão das constantes mudanças sobre as definições dos reinos, neste material será adotada a classificação de Wallace, modificada lá em 88 pelos microbiologistas Lynn Margulis e Carlen Schwartz, considerando as algas multicelulares. Como nós já havíamos falado nas últimas aulas, a classificação de reinos, espécies e demais, galera, sofreram muitas alterações, né, no decorrer do tempo aí. A gente pode ver nas últimas aulas isso. Então, vários cientistas vinham ou melhorando, ou mudando, ou alterando o que um falava, o que o outro, né, complementava, e assim ia correndo aí as notícias. Beleza? Então, a gente, por exemplo, pode destacar, ó, que, igual, o termo protista, ó, aqui, ó, conhecido como protista também, tá? Ele não é unanimidade entre os pesquisadores, tá? E ele tá muito até caindo em desuso ultimamente, beleza? Porque antigamente, ó, utilizava esse termo. Agora, tudo por causa disso aqui, ó. Da letra C. É protista. Aqui em cima, aqui, ó. Beleza? O protista, cada vez mais, está caindo em desuso. Cientificamente falando, tá bom? Vamos lá. Página 11 lá, ó. Continuando, ó. É a continuação aqui, ó. Algumas algas multicelulares pertencentes aos protistas, por não apresentarem tecidos organizados. Neste estudo, então, os seres procariontes serão tratados dentro dos domínios arcae e bactéria. Dentro do domínio eucária, apesar das grandes mudanças que vem sofrendo devido às evidências moleculares, serão considerados os protistas e os reinos fungi, Pantae e também o reino Animalia. Sempre que for conveniente, será feita alusão à classificação de Whittaker, uma vez que esta é ainda muito utilizada por alguns pesquisadores e, consequentemente, poderá aparecer em alguma questão de vestibular ou demais concursos. Vamos lá. Para fechar aí, grupos de estudo, o domínio bactéria e arcaia, o reino Monera, na classificação de Whittaker, inclui os organismos unicelulares.
e procariontes. Isto é, que não possuem sistemas intracelulares de membranas, nem mesmo envoltório nuclear. Podem ser autótrofos ou heterótrofos e são chamados coletivamente de monera. O domínio bactéria pertence às bactérias e às cianobactérias. Dentro do domínio arcaia, encontra-se as arqueias, que são aquelas que não possuem camadas glicopeptídicas na parede celular, como os representantes do domínio das bactérias em si. Dentro da eucária, a gente encontra os protistas, o reino protista, né, na classificação de Whittaker, e protocotista de Copeland ou Margulis, né, e os reinos fungi, plantar e animalia. Os grupos dos protistas têm como representante os organismos eucariontes, ou seja, aqueles que possuem sistemas intracelulares e membranas de envolta nuclear, como as algas, unicelulares, pluricelulares, autótrofos, né, os protozoários, os seres unicelulares heterótrofos e por aí vai. O reino fungi, ele inclui os organismos eucariontes, unicelulares e pluricelulares, sem tecidos. São heterótrofos por absorção e armazenam os carboidratos encontrados principalmente nos animais, porém possuem uma estrutura corporal e reprodução semelhante à das algas e dos vegetais. São as leveduras, os mofos, né, os bolores, as orelhas de pau, os cogumelos. Então, os fungos normalmente se alimentam, né, do restante animal, né, na superfície em que ele está, né, junto com esse resto animal, muitas vezes, presta atenção que é uma cadeia, ó, vamos lá, ó. Eu tenho uma cadeia aí, galera, tá? Lá do reino das bactérias e arqueias, eles se alimentam desse alimento. Os fungos, eles se alimentam disso aí, tá? Ainda com a umidade, né? A água, tá? E o restante dessas bactérias, né? Desses, né? Pequenos seres aí. E a gente tem exemplos aí das leveduras, os mofos, né? Os bolores, os próprios cogumelos, e aí vai. O reino Plantae, por sua vez, inclui os organismos eucariontes pluricelulares com tecidos e autótrofos fotossintantes, aqueles que fazem a fotossíntese, né? São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, todas as plantas, todas aquelas que são fotossintetizantes, que criam, que fazem a produção, né, do seu alimento no dia a dia através dessa reação química, reino Plantae. E o reino Animala, né, que são os organismos eucariontes, tecidos heterótrofos por ingestão, os poríferos, quinidários, platemintos, nemateumintos, anelídeos, os artrópodes, os molúsculos, os equinodermos, os cordados, então todos os animais. O reino fungi, ainda, ó, é representado por organismos multicelulares e por organismos unicelulares. Tá? A mancha vermelha na rocha, apesar de aparecer uma alga, é uma esponja, um animal porífero. E ainda lá em cima eu tenho aqui, ó, o paramécio é o protozoário de vida livre comum nos ambientes aquáticos. E as algas que são autótrofas, né, pertencem ao domínio da eucara. O exemplo, né, a microalga, por exemplo. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer a atividade junto aí. Essa eu vou fazer junto com vocês, que é curtinha. Vamos lá, ó. Número 1. Número 1. Indique no diagrama as categorias... Página 12, tá? Página 12 aí, galera. Biologia, número 1, página 12. Com eu, bora lá. Indique no diagrama as categorias taxonômicas básicas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Eu tenho 7 subdivisões. Vamos lá. Eu quero ouvir de vocês, eu quero que vocês façam aí.
né? 3 minutinhos aí para vocês localizarem e a gente já corrigir ela aí. Qual que é as minhas categorias taxonômicas que eu vi lá no primeiro dia de aula? Já fiz, professor. Já fez? Então bora lá. Pode falar aí, pra gente não perder tempo. Número 1. Espécie. Espécie, isso aí. Depois. Gênero. Gênero. Por terceiro. Família. Família, isso aí. Depois. Ordem. Ordem. O 5. Classe. Sexto. Filo. Filo. E reino, por último. E por fim, reino. Isso aí, certinho, Vitória. Ó, então, vocês vão ver que tem quadradinhos aí. 1 quer dizer que é o quadradinho menor, tá? São os meus... É como se fosse uma pirâmide aí, galera, ó. Parte de cima, o topo até o fim, ó. Então, primeiro, no 1, eu vou colocar a espécie. No 2, é o gênero, tá? O 3, a família a qual pertence. Número 4, a ordem. No 5, né, subnível aí, a classe. O 6 é o filo, também conhecido como divisão, tá? E o 7, o reino, que é a minha última escala. Notem que eu vou ter aí certinho 7 escalas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, Vitória, isso aí, tá? Ok. Beleza? Tranquilo até aí, né? O pin aí que eu já vou apagar. Beleza? Vou deletar aqui. Número 2. Existe alguma diferença entre as categorias usadas por zoólogos e por botânicos? E aí? Bora lá. Existe alguma diferença entre as categorias usadas por zoólogos e por botânicos? Eu acho que tem... O que você acha? Não são, acho que só 7 classificações na biológica. Uhum. Aí já é uma... Então, isso já é uma... Aí, você já respondeu a primeira pergunta. Então, quer dizer que sim, né? Existem as diferenças, né, Vitória? Isso aí. Uhum. Eu acho que tem mais uma categoria que é a divisão, se eu não me engano. Ó, exatamente, isso aí. Você já matou a charada. Então, ó, número 2, é isso aí. Sim. Por quê? Na zoologia, a gente denomina somente filo, tá? E na botânica, até eu já cantei na primeira ainda, a gente denomina a divisão, tá? Então é isso que muda. Enquanto na zoo, deixa eu fazer certo aqui. Fazer um S não, né? Um Z. Na zoo, enquanto eu chamo filo, esse meu nível, na botânica, eu vou chamar de divisão. É isso que muda. Ah, professor, mas só o nome. Mas só o nome, ele muda toda uma base científica, tá? Então, enquanto na zoologia eu vou usar a minha classificação de subnível filo, na botânica eu vou utilizar divisão. Então, sim, né? Há diferenças. Esse é o primeiro, né? Até porque, pessoal, quando ele fala de zoo, nós estamos falando de todo um reino, né? Um animal inteiro, todos os animais existentes. A botânica da parte plantar, então todas as plantas que eu
possuo. Então, é muitas diferenças, né? A gente vai começa aí nos próprios fotossintetizantes, né? As plantas são capazes de realizar a fotossíntese. Os animais fogem desse processo, né? Não condiz com a realidade dos mesmos, tá? Dos animais a gente já vai atender, agora falando da alimentação, as cadeias, né? E principalmente, tá? As suas diferentes maneiras de se alimentar, tá? Então a gente tem, claro que nas plantas a gente tem também plantas carnívoras, por exemplo, né? Nós temos plantas carnívoras, mas os animais são grande maioria nesse quesito, tá? Então vai muito desse pressuposto aí. Então são várias diferenças quando eu falo do mundo zoo e falo do mundo botânico em si dentro da biologia, tá bom? Vamos lá. Número 3. Com relação ao nome científico das espécies, qual é a forma adequada para sua grafia? Vamos lá. Com relação ao nome científico de espécies, qual que é a forma adequada para a sua grafia ou a sua escrita, né? Seria E aí, aquela partezinha lá da página 6 que fala assim: o nome diz aí. científico de uma espécie é formada por dois termos e é designado nomenclatura binominal. E aí embaixo também tem mais 4 pontinhos que explica melhor, que fala todos os nomes científicos devem ser escritos em latim. Isso aí. Aí o nome do gênero é um substantivo e é sempre escrito com a inicial maiúscula. Aí tem Exato. esses 4 pontinhos que explica. Isso aí. Vamos resumir ela aqui, mas é isso aí, tá exato, tá, Vitória? Uhum. Vamos resumir do certinho aqui para ficar bem bacana pra gente comprar. Então vai lá, ó. Pode colocar aí, ó. Primeiro ponto. Deve ser binomial. Lembra? Binomial. Binomial. Deve ser binomial. Escrito em latim. Escrito em latim. Beleza? Ainda. Primeira letra, tá? Maiúscula. Primeira letra maiúscula. Primeira letra maiúscula. Que refere o gênero. Tá? E a segunda minúscula que refere o epteto. Não vai caber aqui, mas eu vou ler todo esse meu garrancho. Então, ó, quando eu falo de nome científico das espécies, a forma da minha grafia correta sempre será essa, tá? Deve ser binomial, tá? Escrito em latim. Olha o Johnny chegando atrasado. Deve ser binomial, escrito em latim. Primeira letra maiúscula, que refere ao gênero, e a segunda minúscula, que refere o epiteto, tá? Específico. Então, binomial, escrito em latim, primeira letra maiúscula, que refere o gênero, e a segunda minúscula, que refere o epiteto.
Beleza? E vamos para o final aí. Número 4. Diz assim: preencha o quadro de acordo com as classificações dos organismos propostas ao longo do tempo. Então, eu tenho os estudiosos e as suas divisões, tá? Então, primeiro eu tenho a Linneu, Raquel, Copeland, Whittaker, Wes, Margolis, e depois Wes novamente. Vamos lá. Preencha o quadro, então, de acordo com as classificações dos organismos propostas ao longo dos tempos. Então, Linneu, o que foi que Linneu propôs, né? Vou dar a dica aí. Falando dos reinos, o que ele propôs? Que tá lá Quantos reinos? na página 9. E aí? Tem O que tem lá? Tem uma parte que ele fala assim, que E Linneu determina que ao reino das plantas o que deve-se mais? incluir todos os organismos fotossintetizantes, Sintetizando. procariontes e eucariontes. Uhum. As bactérias que não fazem fotossíntese e os fungos. Tá, vamos lá. Bactérias e fungos. Quantos reinos aí? É só isso. É só a quantidade de reino que ele propôs. Tem o reino dos animais também. Mas, assim, a mudança, vamos assim, no caso aqui, a gente vai colocar só a proposta de alteração. Você falou aí, os últimos dois. Bactérias e As bactérias e os fungos. 2 reinos, tá? Coloca, então, só Linneu, 2 reinos. Vamos pegar assim, para a gente pegar as diferenças aqui, tá? Até porque muitos deles têm similaridades. Então, a gente vai pegar só as alterações, beleza? Uhum. Então, vamos colocar assim. Linneu, ao longo do tempo, nas propostas, classificações, alterações, 2 reinos, tá bom? Haeckel, vamos lá. O que Haeckel pediu aí de alteração? Vamos ver. Haeckel. Ele falou do reino protista, que teve um terceiro reino. Isso aí. Daí, quando a gente fala, ó, que ele propôs um terceiro reino, tá, Vitória? A gente vai para outro patamar de 3 reinos, tá bom? Uhum. Porque assim, ó, só para vocês compreenderem, vocês podem ver, ó, que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O Wes já está ali em cima. 6 estudos científicos diferentes, vamos colocar assim, ó. Um intervalo de média de 22 anos, 23 anos, vamos colocar assim. Então, né, quando eu falo, ele veio complementando o próximo, né? A gente não refuta nenhum estudo, apenas a gente, né, eles foram aperfeiçoando. Uhum. Então, a gente só vai colocar isso mesmo, nesse sentido, só essas diferenças, né? O que um pediu para adicionar, o outro para retirar, e aí vai indo. Vamos lá. Copeland. O que Copeland fez lá em 1956? O quarto reino. Isso aí. Então agora eu tenho 4 reinos, né? Uhum. O reino Monera. Reino Monera. Ele veio e adiciona o reino Monera. É uma ordem cronológica. Tem 2 reinos, 3 reinos, 4 reinos. Ok. Whittaker
O que Tucker contribuiu, então? Ele compôs uma versão com 5 reinos. Isso aí, ó. O Tucker veio com o quinto, né? Ó, 5 reinos. E quais eram esses reinos aí? Tem aí, Vitória? Tem. Pode falar aí pra gente. Deixa eu ver, agora me perdi aqui. Deixa eu ver. 50 baseando-se nas formas de organização do corpo, a saber, unicelular procarionte, unicelular eucarionte, multicelular eucarionte. Então, esses 3 a forma de organização. Isso aí. Aí, para o último, considerou as formas de nutrição, que eram os autótrofos fotossintéticos, que é nas plantas, e os heterótrofos por absorção, os fungos. E também os heterótrofos por ingestão, os animais. Então, eram os animais, os fungos e as plantas. Isso aí, ó. Então, plantas, animais, fungos, tá? Me faltam mais 2 aí. Bactérias e qual que é o outro? Ó, animais, fungos, plantas, bactérias e tem o reino Monero também. é isso aí. Vamos colocar como um atual. Vamos atualizar protista. Então, protista. Isso aí, ó. Animal, planta, fungo, bactérias, protistas. Fechou. Isso aí. Beleza? Mas ainda veio um cara aí. O Oese. E o que ele disse? O que ele fez? Qual que foi a contribuição de Oese? Ele propôs uma categoria superior ao reino, que era denominada lá o domínio. Isso aí. E daí, por causa da diferença entre os procariontes e os outros. Ele fez uma divisão que se tornou um sexto reino. Tá bom? Então, eu coloquei no lugar do Margudo aqui. Mas Oese, tá? Então, Oese, nós chegamos no patamar de 6 reinos, tá? Então, ó, Linneu, 2, Haeckel, 3, Copeland, 4, Will Tucker, 5 reinos, Oese, 6 reinos, e a gente fecha aí na questão dos reinos. Porém, ainda, eu já vou colocar aqui, Margulis, ele propôs 5 reinos e 2... Eu vou apagar esses meus garranchos aqui. Margulis, ó. Ele propôs 5 reinos, galera, e 2 divisões, tá? 5 reinos e 2 divisões, ou 2 domínios, melhor dizendo, ó. 2 domínios. Cinco reinos e 2 domínios. Daí, Oés voltou a dar pitaco lá no final de 1990, onde ele disse que, na verdade, era 3 domínios. Tá bom? 3 domínios. Ele voltou a dar pitaco e disse que tínhamos, então, 3 domínios. Que é o bactéria, o arcaia e o eucária. Tá? Bactérias, arqueias e eucariontes. Tá bom? Que são os 3 domínios. Ô, Tiago. Oi.
Vai deixar alguma tarefa para casa? Tarefa para casa de vocês é responder essa aplicação de conhecimento aí. Por hora. E vamos lá dar início do capítulo 2 aí. Vamos começar ainda. Nós tem tempo ainda, cara. Tem 7 minutos ainda. Vamos lá. Quanto? Tem 8 minutos ainda. Já ouviram falar essa palavra aí, hein? Imagina, se não. Que nunca, né? Nunca tanto igual hoje. Ou ontem. Não aguento mais ouvir. Já não aguenta mais ouvir, né? Meu Deus, de onde surgiu isso? Número 2. Tá? Então a gente fecha o ciclo dos reinos, a gente vai começar a detalhar aí algumas especificidades, né, dentro dos reinos, né? Reino animalia, reino plantae, os reinos demais, a gente já viu bastante. E a gente acaba vendo de maneira superficial tanto o reino protista como o reino das bactérias em si, e é o que a gente vai começar a ver aqui um pouquinho. Nós vamos ver alguns detalhes aí desses camaradas. E não menos importante, tá? E muitas vezes importância negativa, nasceu quem? O vírus, tá? Então vamos lá. Vírus, lá capítulo 2, tá? Vamos dar início aí. Vírus. A palavra vírus está presente no cotidiano de todas as pessoas, né? Seja para se referirem ao vírus da gripe ou da AIDS, por exemplo. No entanto, será que elas sabem o que de fato é um vírus? Como eles atuam no organismo? Quais tipos de vírus existentes? E ao ouvir frases como vacinação contra os 3 principais vírus causadores da gripe, ou você sabe dizer o que isso significa? Essas e muitas outras perguntas vão ser respondidas nos próximos capítulos. Conhecer a estrutura viral, seus componentes, a forma de atuação e outras particularidades dos vírus são tão essenciais para o desenvolvimento de vacinas, outras profilaxias, tratamentos contra este agente causador de inúmeras doenças. Entender essas doenças é de suma importância, mesmo para os leigos, tá? Uma vez que esse conhecimento contribui tanto na prevenção quanto na ação contra as infecções virais, tá? A gente já vai ver uma curiosidade. Primeira pergunta, pessoal, vamos lá, vamos puxar o conhecimento de vocês. Vocês sabem como que é feita uma vacina? Vocês já se perguntaram ou já tiveram essa curiosidade? Eu acho que para desenvolver uma certa vacina, por exemplo, a vacina da gripe, acho que para desenvolver ela é preciso usar uma parte do vírus e de uma pessoa ou de... Ai, agora esqueci a palavra, mas de uma pessoa que tem uma certa imunidade. Para conseguir desenvolver um antídoto, digamos assim, para que haja anticorpos suficiente para eliminar o vírus de certa forma. Exatamente. Ou combater ele. Bem colocado. Professor, você falou que a vacina do corona é com RNA, né, do vírus. Isso, é isso. Aí nós vamos chegar e é isso que eu quero comentar, já aproveitar esse momento. Bem observado. Vitória colocou bem observado também esse ponto. Quem foi que falou do RNA aí? Que eu não consegui notar aqui. Eu. Stephanie. A Stephanie. Bem colocado, Stephanie. Exatamente. Essa é a diferença, tá, pessoal? A gente vai ter 2 paralelos aí e a gente vai conversar bastante disso à frente depois. O vírus, ou a vacina em si, né, já falando desse contexto, como a Vitória colocou, nós precisamos de uma parte, né, da doença e nós vamos precisar produzir anticorpos, tá? Para isso. Então, normalmente, utiliza-se fragmentos dos vírus da doença, por exemplo, a vacina da gripe, eu utilizo
o vírus em si, e eu vou forçar com que o corpo venha criar os anticorpos rapidamente. Porque, assim, se você não tomou ou vai tomar ainda a injeção da gripe, não é generalizando, mas normalmente quando se toma a injeção da gripe, você pega a gripe, tá? Você vai ficar gripado, talvez um período mais curto, talvez um período mais longo. Isso geneticamente muda, né? De pessoa para pessoa devido à nossa cadeia de DNA. Porém, a vacina da gripe, ela nada mais é do que a injeção ou injetar, né? Proporcionalmente o vírus em você, o vírus da gripe, tá? No entanto, esse antídoto, né? Esse fragmento de vírus, ele é leve, claro, né? Por isso que eu falei que há uma parcialidade, há pessoas que vão ficar mais tempo doentes após essa injeção ou não, e tem pessoas que não sentem. Isso é muito proporcional à sua genética. Então, quando é injetado, a pessoa ela vai adquirir de maneira talvez assintomática essa doença ou não, e o seu corpo ele vai criar muito anticorpos rapidamente, vai acelerar o processo, tá? Ele cria anticorpos, o que te deixa imune a determinada doença, em específico, por exemplo, a gripe, tá? Diferentemente, a Stephanie colocou, a vacina que até então teve 99,8% aí efetividade de, né, cura ao coronavírus, ainda ela está num grupo de teste de 500 pessoas, foi feito com 8, agora mudou para 500, acredito que já deve ter finalizado, mas ainda não foi, né, não foi liberado para nós, estamos otimistas que venha dar certo, tá, mas essas informações elas demoram também, porque eles precisam ainda fazer uma bateria de contraprova. Então, o que eles utilizam? Eles utilizam o RNA, diferentemente da vacina comum, que se utiliza o vírus. Professor, o que é o RNA? É a parte de uma cadeia do DNA onde eu só retiro, né, a parte do meu vírus que não tem nada a ver com a doença em si. Eu vou aperfeiçoar essa cadeia de RNA, então, ou seja, esquece, eu não trabalho com o vírus, tá? E vou fazer com que meu corpo, ele, junto às minhas cadeias de RNA do coronavírus, venha produzir os meus anticorpos da mesma maneira. Até porque, pessoal, né? Vamos lá, ao que se interessa. Uma doença igual ao coronavírus que você pega só de falar o nome, parece que as pessoas já ficam doentes, né? Brincadeiras à parte, é muito sensível, tá? É uma doença que se elastra, né, de maneira fácil. Seria impossível eu fazer uma injeção onde você iria ter um fragmento, um pedaço desse vírus em você. Seria impossível. A gente, em vez de gerar solução, a gente ia gerar uma tragédia, tá? Então, pensem dessa seguinte forma. Então, olha a diferença. Não é a possibilidade de eu injetar um fragmento da doença ou do coronavírus na pessoa para ela vir gerar o quê? Os anticorpos, tá? Então, o que eu faço? Eu trabalho com o RNA, que é um fragmento da cadeia, junto ao meu DNA. Você já deve ter visto até alguma coisa similar. Mas a gente vai ver isso aí à frente também, tá? A gente utiliza, né, o denominado RNA, né, o nosso retrovírus, né, que é o desacelerar disso aí. Mas, pode falar, alguém quer falar alguma coisa? Eu ia perguntar em relação ao RNA. Uhum. Ele também funciona quando, por exemplo, uma mulher engravida e ela tem o sangue O negativo, se eu não me engano. Uhum. O RNA dela, não sei se tem relação com o pai, mas eu acho que sim. Uhum. Em relação à positividade, né, ou negatividade do RNA. Tá, em relação ao tipo de sangue, né? Ela tem alguma relação quando a mulher fica grávida, ela tem que tomar uma vacina, né? Isso, Aí já entra em relação ao vírus, que o RNA usa para combater o vírus. Aí você não usa em questão o vírus próprio para o corpo usar os anticorpos, né? Você usa o RNA para ele combater. Exatamente, bem observado, né? Em algumas mulheres, né, na sua gestação,
que tem esse sangue raro, né, vamos dizer assim, que é até uma minoria, utiliza-se uma injeção de RNA. Exatamente, você não utiliza o vírus para que venha o quê? Combater doenças possíveis, né? Ou doenças futuras, tá? E daí não se utiliza o vírus por quê? Porque a gente volta naquela palavrinha grupo de risco, né? Então, a gestante, ela está num grupo de risco muito forte, ela está sensível, assim como o seu bebê também, né? Foram antes, e são 2 momentos, tá? E muitas vezes é o antes parto e pós-parto, tá? Eu fiquei sabendo desse negócio da vacina porque minha mãe tem o sangue negativo, né? Ou negativo. O negativo. Ela teve que tomar vacina nos 3, né? Exatamente. Tá? E é feito todo um acompanhamento, bem observado. Tá? Eu vou trazer bastante curiosidade na próxima aula. A gente vai falar bastante disso. É um tema bem legal. Eu gosto muito desse tema também. Né? A gente consegue trabalhar bastante coisa, principalmente no laboratório, né? Mas não estamos no momento para isso, mas vamos torcer aí, né, para que tudo dê certo, principalmente essa vacina mesmo, para que dê muito certo. Isso vai ser uma notícia muito positiva. Os números têm sido bem atrativos. Eu vou ver se eu consigo trazer algum material em relação a ela mesmo, para a gente trabalhar em sala. Tá, pessoal? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Próxima aula, então, a gente volta com tudo, tá? Se possível for, tá? Façam o material, né, da aplicação do conhecimento lá dos nossos primeiros conteúdos ali. Beleza? Tenha um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau. Até, professor. Tchau. Tchau, prof. Tchau.